A segunda temporada da série Euphoria chegou ao fim e finalmente podemos trazer mais uma análise sobre uma personagem que vocês gostam muito. Quem conseguiu acompanhar os episódios deve ter se sentido angustiado em alguns momentos por conta das cenas pesadíssimas que foram consequência das más escolhas da Cassie no enredo atual. Eu particularmente me senti meio mal vendo algumas cenas e sabendo que rola uma identificação e uma simpatia muito grande de alguns inscritos por ela. É importante fazermos uma análise da personagem dentro desse contexto atual. Nós já tivemos um vídeo falando sobre a Cassie e que eu vou deixar aqui no card para quem ainda não viu dar uma passadinha lá depois. Esse é o canal Analisando Personagens, eu sou a Gabriela, sou estudante de psicologia e por aqui nós falamos de psicologia relacionada ao mundo das séries, filmes, jogos, animes e atualidades no geral. Se você curte temas como esses, já deixa o seu like, para que a cada dia a gente possa trazer mais conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Além disso, não deixe de conferir as novidades que rolam no nosso Seja Membro, onde vocês podem ter acesso a cards de seus personagens favoritos, enquetes exclusivas para membros e o acesso antecipado aos nossos vídeos e muito mais. Recado dado e agora bora falar de psicologia. Não dá pra falar da Cassie sem mencionar a sua necessidade gritante de ser amada e se relacionar. Na primeira temporada, vimos o estabelecimento de seu padrão de comportamento de se envolver com caras bem nojentos em troca do mínimo sinal de amor. E por mais que a gente tenha torcido muito para que tudo desse certo dessa vez, a segunda temporada só evidenciou ainda mais esse seu problema. Seu antigo namorado McKay sai de cena depois de todos aqueles conflitos envolvendo o aborto e a separação. A Rue menciona que a Cassie ficou bem deprimida durante um tempo e já no primeiro episódio vemos que ela não está bem. A Cassie mais uma vez está solteira, vulnerável e emocionalmente desamparada. Esse seria inclusive o cenário de fundo para o ponto que faz ela caminhar em direção ao fundo do poço. Em seu texto sobre o narcisismo, o Freud aponta as relações amorosas como sendo um caminho para o estudo da autoimagem. Ele vai mencionar o caso de algumas mulheres que procuram abertamente a si mesmas como objeto de amor por meio de uma outra pessoa. Esse processo envolve uma ação exagerada de sedução e encantamento direcionada ao outro. O seu narcisismo aparece por meio da estética e da força sedutora, causando fascínio para quem se aproxima. Para algumas pessoas é mais interessante ser amada do que amar de fato. E, consequentemente, a capacidade de amar a si mesma só é concretizada quando recebe o amor de alguém. Eu sempre vou mencionar aqui que estes contextos nunca são comentados por nós com um viés generalizante. Mulheres que usam da sua sensualidade, força e se apropriam da sua beleza não necessariamente fazem isso por atenção masculina ou algo do tipo. O Freud, quando mencionou isso, estava em um período em que as mulheres não tinham espaço suficiente para poder se portar como bem entendessem. No entanto, tudo que se mostra em excesso pode sim ser analisado. Falando do caso específico da Cassie, infelizmente temos ali uma sexualização muito exagerada desde o início da sua puberdade e que se uniu, claro, a essa necessidade de aprovação e amor que ela tanto busca, principalmente vindo de seus namorados. Infelizmente, ao longo de toda a série, vemos várias cenas onde os caras se apropriam de maneira inadequada dessa autonomia que a Cassie tem em relação ao seu corpo. No primeiro encontro que ela tem com o Nate, podemos ver um clima rolando e com certeza esses aspectos foram fundamentais para que ele tivesse algum interesse a mais por ela, que fica bem claro ali no encontro que eles têm no carro a caminho da festa. É inclusive nesse momento onde o rolê que poderia ser super normal se transforma na gota d'água em relação à forma com que ela vai se deixar submeter por mais uma relação que não tem o mínimo necessário de segurança. Durante vários episódios, a Cassie vai usar o seu recurso de racionalização para tentar justificar o seu envolvimento frequente com o Nate, dizendo que ele e Mad eram perigosos um para o outro e que ambos não estavam juntos quando ela saía com ele. Por mais que isso tudo seja verdade, sabemos que a relação de Mad e Nate sempre foi marcada por muitas idas e vindas, e nesse caso, sendo a Cassie uma observadora bem próxima dessas tretas, não é de bom tom pegar o namorado da melhor amiga, né? Mas até aí tudo certo, mesmo porque o Nate também não é inocente nessa história. E como estamos buscando trazer pra vocês aqui, a Cassie estava passando por um momento de vulnerabilidade. Então o Nate também deveria ter pensado duas vezes antes de se envolver com ela. Outro detalhe que chama muita atenção
seria o fato dela praticamente implorar e chegar ao êxtase com o mínimo de atenção de Nate. A autoestima da Cassie é tão baixa que ela se permitia envolver com um cara que não tinha a menor coragem de assumir ela, marcava todos os encontros às escondidas e aparentemente sugeria uma série de transformações em seu jeito, principalmente ao que envolvia sua forma de se vestir. Tudo isso em troca de um envolvimento muito raso, com promessas e dizeres que não se comprovavam em ações. A Cassie se desdobra muito por essa relação. Vimos que ela passa horas se arrumando antes de ir à escola para receber um único olhar de Nate durante todo o dia. A sua vida se resume quase que restritamente a ele. Inconscientemente, seu parceiro agora foi escolhido sendo um homem que ela julga ser o melhor provedor de atenção e acolhimento. Um homem que, apesar do seu histórico de ser um tanto problemático, lhe dá a garantia de que não irá abandoná-la, de modo que ela escolhe ficar ao seu lado, independente do sofrimento que passa em troca do amor dele. O medo de abandono de Cassie sofrido na infância irá se transformar em uma obsessão para ser aceita por alguém. Essa obsessão é, na realidade, a incapacidade de agir sobre si mesma. O medo mais a obsessão irá gerar um vício de sempre ser necessária e disponível para um cara. Em relação a estes aspectos da infância, podemos pensar até mesmo no padrão de amor que a Cassie acompanhou dentro da sua casa na relação de seus pais. Para ela, o amor seria assim mesmo instável. Da mesma forma que seus pais viviam em conflito por conta de problemas seríssimos, como vício e infidelidade, o seu pai foi uma figura muito importante de apoio para ela. Ou seja, e daí que ele é meio ferrado? Pelo menos ele amou a sua família quando pôde. Infelizmente, é exatamente esse padrão de pensamento que a Cassie vai refletir na sua relação com o Nate. Assim como em outros relacionamentos na vida real, a Cassie não consegue ter consciência entre o que ela é e o que é o outro. A sua personalidade está praticamente em simbiose com o objeto de amor. Não há individualidade e o seu parceiro funciona como uma extensão de si mesma. Consequentemente, perdê-lo seria como se perder. O medo de abandono é constante, como já mencionamos, como vimos no momento em que a Rue conta para todo mundo sobre o seu envolvimento com Nate e ela passa dias deprimida, isolada, chorando muito e apenas esperando por uma ligação dele dizendo que ainda a amava. Como uma personagem da vida real, uma pessoa em situação de dependência afetiva comumente vai ficar sem referências do que fazer e de com quem pode contar, justamente por conta desse afastamento promovido pelo abusador durante a relação. No caso da Cassie, vemos ela colocar absolutamente tudo em jogo por conta do Nate. Ela abandona sua casa, sua família e se afasta de todas as pessoas que antes faziam parte do seu convívio. Além disso, uma previsão mencionada pela sua mãe, e que na cena seguinte se concretiza, é o fato de que Cassie estaria até mesmo disposta a tirar a sua própria vida por conta dos julgamentos que vinha sofrendo. O colapso final vai acontecer na cena após o exposed que Alexei faz de Nate em sua peça. Enfurecido, ele termina com ela sem qualquer justificativa plausível. Nesse momento, vimos Cassie avançar para o palco totalmente desorganizada pelo término. Agora sem o seu grupo de melhores amigas, longe da própria família e de qualquer base para se sustentar, ainda na adolescência, precisamos aguardar as próximas temporadas, ainda na expectativa de que Cassie melhore e que consiga encontrar a si mesma, desenvolvendo mais autonomia, independência e inteligência emocional. E por hoje é isso, pessoal. Agradeço por terem assistido o vídeo até aqui. Peço que deixem o seu like e se inscrevam se você é novo no canal. Se você tiver qualquer sugestão de vídeo sobre séries e filmes, é só deixar nos comentários pra gente fazer a análise. E além disso, temos vários outros vídeos sobre a série Euforia, que eu vou deixar na playlist aqui do lado. É isso, um grande abraço e até a próxima!